Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje vamos falar um pouquinho sobre poema, tá bom? Nesse vídeo aqui vai ser abordado alguma coisa, coisas bem básicas, tá? É bem uma introdução mesmo, ok? Vamos falar um pouco sobre a estrutura, a parte mais simples de um poema. O que é que a gente precisa saber para entender sobre o poema, tá bom? Então, antes de tudo, é bom saber o que significa poema, né? É a nossa definição. Um poema é um texto literário composto de versos e que podem conter rimas ou não. Então, é um texto literário. Um poema é nada mais, nada menos do que um texto literário, tá? E esse texto literário, ele envolve aqui para a gente, tá? Ele envolve muita emoção, tá? Então, quando a gente fala sobre texto literário, envolve a manifestação artística, ok? Do leitor, de quem escreveu, tá? Então, um texto literário é diferente do texto comum. Então, o texto comum a gente passa uma informação, escreve sobre alguma coisa e é só uma informação. Já no texto literário, não. Aqui está carregada a emoção e o sentimento de quem escreveu, tá? E de quem está lendo, tá certo? Então, fala muito sobre de quem leu, tá? Quem leu e quem escreveu. É meio que uma troca ali de sentimentos, tá? Entre um e outro. Então, quando a gente fala de texto literário, eu entendo aqui como uma manifestação da arte, tá? Da arte como um todo. Então, o poema, ele é um texto literário, ok? Ele é um texto literário, ele é artístico, tá? Agora, pessoal, existem algumas características para a gente poder entender o poema como um todo. Eu trouxe três, que é sobre verso, tá? Então, é uma característica sobre verso, rima, tá? E estrofe, que é o básico para você entender sobre um poema. Então, a gente vai começar falando aqui sobre versos, tá? Então, verso é cada linha de um poema. E lembrando que o poema ele não é escrito até o final da linha, tá? Ele é escrito somente até o final do verso, ok? Por isso que você está vendo aqui na tela agora, eu não vou até o final da linha, tá bom? Não precisei ir até o final da linha. Ele termina no final do verso. Se o verso terminou, por exemplo, com três palavras, tudo bem, a gente já pula para outra linha, tá? Então, quando você pegar um poema, você vai perceber que ele não é preciso ir até o final da linha. Aí você já vai saber que é um poema, já começa daí. Então vamos falar sobre verso. Eu trouxe aqui um poema de Clarice Lispector, que é só um trecho, não é um poema inteiro, chamado O Sonho. Sonhe com aquilo que você quer ser, porque você possui apenas uma vida, e nela só se tem uma chance de fazer aquilo que quer. Tenha felicidade bastante para fazê-la doce, dificuldades para fazê-la forte, tristeza para fazê-la humana, e esperança suficiente para fazê-la feliz. Então, em outras palavras, aqui no poema de Clarice Lispector, a gente tem que aproveitar a vida, né? Aproveitar a vida que é uma só. Então veja, cada linha desse poema, tá? A gente vai chamar de verso. Então eu trouxe aqui só uma parte do poema. Então a gente tem aqui um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Então cada conjunto aqui tem quatro linhas, quatro versos. Nesses dois trechos, oito versos total. Né? Tá certo? Então a linha a gente vai chamar de verso. Tudo bem até aqui? Vamos aqui falar um pouco agora sobre estrofes. Agora que a gente já sabe o que é um verso, que é a linha, a gente vai já começa a entender melhor sobre a estrofe. A estrofe é um grupo de versos, ou seja, quantos grupos tem aqui? Dois. Na tela você consegue ver dois grupos. Veja que o primeiro grupo ele tem quatro linhas, quatro versos, e o segundo grupo ele tem mais quatro também, mais quatro linhas, quatro versos. Então esse espaço que tem do primeiro para o segundo, a gente vai é aqui que a gente faz essa delimitação. Ó. A gente marcou aqui esse espaço que está em branco, não tem nada. A gente vai dizer, tá, que essa é a separação de um grupo para o outro. É por isso que eu sei que tem dois grupos, ou seja, duas estrofes. A estrofe, tá? A estrofe é esse grupo de versos. Então temos dois grupos aqui, duas estrofes, tá bom? Tem poemas que tem duas estrofes, três estrofes, quatro estrofes. Tem poemas que só tem uma estrofe, tá tudo bem, tá? Ah, professor, eu só peguei, eu li um poema que ele tinha uma estrofe só, ele é bem grande a estrofe. Só pode ter uma estrofe? Pode, mas não tem problema.
E há uma outra característica de um poema, a gente vai falar agora sobre rima. A gente já sabe o que é um verso, a gente já sabe o que é uma estrofe. Agora a gente vai entender um pouco sobre rima, tá? Tem poemas que têm rimas, tem poemas que não têm rimas, e tá tudo bem. Os mais modernos, muitos não têm mais rimas, ok? Mas se você pegar um poema muito antigo, muito clássico, ele até tem rima, tá? Mas você me pergunta, precisa ter rima? É necessário ter uma rima? Então, eu vou dizer a você que depende de quem escreve hoje em dia, tá? Hoje em dia a gente tem mais essa liberdade de escrever um poema sem rima. Antigamente não. Antigamente o pessoal escrevia, né? O escritor ia escrever um poema e ele ficava muito em cima nessa rima. Hoje em dia não mais. Hoje em dia a gente tem mais essa liberdade de escrever um poema sem a rima. Então, rima é a sonoridade, esse é o som semelhante que pode existir no fim ou no meio dos versos. Há versos que não rimam e são chamados de versos brancos, certo? Então, continuando aqui com o poema O Sonho de Clarice Lispector, esse poema ele não tem rima, tá? Veja que a gente vai entender agora por quê. Aqui no final, a palavra ser, vou destacar de vermelho aqui agora, tá? Esse aqui. Ser. Ser não vai rimar com vida, não vai rimar com chance, nem vai rimar com quer. A gente vai encontrar aqui no finalzinho a rima, tá? Essa última palavra. Ser não rima com vida. Vou mudar de cor aqui. Nem ser nem vida rima com chance. Ele não tem som parecido, tá? E muito menos com quer. O som não é parecido, por isso que não tem rima. Tranquilo? Mesma coisa aqui, ó. Doce. Doce não rima com nenhuma dali, tá? Forte também não. Vou botar outra cor. Um roxo. E humana também não. Então essa daqui. E feliz. Veja que não há rimas aqui, tá? Ser, vida, chance, quer, doce, forte, humana, feliz. Veja que essas palavras estão soltas, elas não estão rimando, elas não têm uma sonoridade semelhante, um som parecido com outras palavras, não tem, né? Por isso que eu coloquei aqui com várias cores para não confundir. Tá? Não tem a rima, não existe rima nesse poema O Sonho de Clarice Lispector. Já no poema Amor é Fogo que Arde Sem Se Ver, de Luiz Vaz Camões, ele tem. Então a gente já começa aqui com ver. Vou colocar um azul mais clarinho, ciano. Esse ver, ele vai rimar com doer. Vou colocar da mesma cor. Ver, doer. Ver, doer. Tem um som parecido? Tem. Então a gente aqui tem uma rima. É isso que a gente chama de rima, é quando tem um som parecido, tá? E a palavra sente, tá? Vou colocar de vermelho, vai rimar com descontente. Então perceba que no segundo poema, aqui no poema de Camões, a gente tem a gente já encontra palavras que rimam, diferente do poema de Clarice Lispector, onde a gente não encontrou rimas. Então, ver e doer, tá? Ver e doer. Então, a rima existe com o som parecido um com o outro, tá? Então, as palavras ver e doer, elas rimam porque elas têm um som parecido. A palavra sente e a palavra descontente também. Sente, descontente. Pode repetir na sua casa. Sente, descontente. Ver, doer, tá? Já do outro lado, o poema não tem rimas porque ser, vida, chance, quer, doce, forte, humana, feliz, as palavras não rimam, né? Então, é um poema? Sim, só não tem rimas, são versos brancos, tá? No outro, tem rimas, tá? No outro, de Luiz Vaz Camões, tem rimas. Então, tudo certo até aqui? Então, a gente aprendeu um pouco sobre rimas, estrofes e versos. Versos. Por isso que a gente vai agora, tá? Para outro ponto, porque muita gente confunde muito entre poema e poesia. Ah, mas o que é poema? O que é poesia? Então, poema é toda essa estrutura que a gente acabou de conhecer, tá? Já a poesia é o que você sente, é a emoção que o poema passa, entendeu? Então, quando você lê um poema, leu aquela estrutura, aquilo tudo é um poema, e você passou a sentir alguma coisa com aquele poema, alguma espécie de sentimento, isso é a poesia. Então a poesia ela não tem toque, ela não tem, a gente não consegue ver,
assim como o poema, como a estrutura do poema. A poesia a gente sente, tá? Então, o poema é o texto literário composto por versos, estrofes e, por vezes, rimas. A poesia é qualquer produção artística que provoca emoções, na literatura, nas artes plásticas, música, etc. Tá? Então, a diferença é que poema é um texto em si, enquanto poesia é uma forma de expressão. Então, resumindo aqui, o poema você vê, você consegue ler, você lê, né, você olha ali e lê e vê o poema, vê a estrutura. A poesia é o que você está sentindo, é o que você vai sentir. Então, como é muito subjetivo, é algo que vem daqui dentro para cada um, possa ser que eu leia um poema, você o mesmo poema, eu sinto alguma coisa, você não, ou então você sente, eu não, porque é muito subjetivo, é algo que vem de dentro. Tem que tocar aqui, tá? Para existir a poesia. Tranquilo? Para finalizar, a gente vai fazer agora uma questão super rápida, super tranquila. Temos aqui um trecho do poema de Luís Vaz de Camões que se chama Amor é fogo que arde sem se ver. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Né? O que esse trecho revela como tema central do poema? Letra A. A alegria de conquistar novas amizades. A confusão e os sentimentos contraditórios presentes no amor. A tristeza causada pela perda de um objeto querido, a felicidade de realizar um sonho antigo. Né? Então, o que, é que você acha? Vai ser letra A, B, C ou D? Pausa o vídeo. Beleza. Agora que a gente voltou, vamos lá. Então, quem marcou a letra B, B de bola acertou, né? A confusão e os sentimentos contraditórios presentes no amor. Então, veja que o eu lírico, que é a pessoa que fala no poema, tá? É a pessoa que fala dentro do poema, o personagem no poema, ele está ali passando por uma confusão de sentimentos, tá? E esses sentimentos são contraditórios porque uma coisa às vezes ele diz uma coisa e depois ele diz outra coisa sobre sobre o mesmo amor, né? Então, logo na primeira linha ali, no primeiro verso, amor é fogo que arde sem se ver, né? Então arde, queima aqui no peito dele, não dá para ver, mas ele sente. Né? É ferida que dói e não se sente. Poxa, como é que pode doer e não sentir, não é? Então isso é totalmente contraditório, tá? Ele está confuso. É ferida que dói, dói aqui, ó, dói bastante. Pode ser um amor não correspondido, né? E não se sente. Por que não sente? Porque a gente não tá vendo a ferida aqui, ó, tá? Não dá para sentir aquela dor da própria ferida aqui. A gente não tá vendo nada na mão nem no peito, tá? É algo interno, algo que vem de dentro. Então isso é totalmente contraditório, tá? Então quem marcou letra B acertou, tá? E é isso, pessoal. Por hoje é isso. Espero que tenham gostado, tá? Qualquer coisa deixa aqui nos comentários dúvidas. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui que eu respondo depois, tá? E eu espero que você tenha gostado, tenha entendido um pouco mais sobre o poema e a estrutura de forma geral, tá? A gente se vê na próxima videoaula e até tchau. Até daqui a pouco ou até mais tarde.